Buenas! Este é o canal Pífios do Futebol. Eu sou o professor Alexandre Alberige, do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Rio de Janeiro, professor de Educação Física, profissional do futebol. E estamos aqui para analisar aspectos diferenciados, aspectos super relevantes. Hoje vamos falar de Fluminense e Nova Iguaçu, vitória tricolor por 3-1. Então, precisamos prestar atenção e chamar essa atenção para aqueles que gostam do futebol para alguns detalhes importantes. Então, hoje eu estou aqui de camisa tricolor, beleza? Mostrando que realmente é a minha torcida, a minha escolha. Só que, acima disso, eu sou um profissional do futebol e, como tal, vou falar com vocês para a gente discutir, debater, trocar ideias sobre esses aspectos que a gente precisa falar. Vamos começar sobre o jogo, sobre o posicionamento. O posicionamento é um fator muito importante para o melhor rendimento. Quando você joga futebol com um time muito velho ou um time muito novo, o exagero faz sempre a diferença. É importante que nós percebamos que tem que haver um equilíbrio. Alguns mais jovens com outros mais experientes e essa movimentação funcionando de forma efetiva. Funcionar de forma efetiva para muitos, comumente vemos isso, eles acham que é o time vencer. E isso é funcionar efetivamente. Mas não é verdade. A gente que é treinador, a gente busca um bom funcionamento do time durante o jogo. E alguns aspectos são fundamentais. Primeiro, a maioria dos treinadores se obriga a colocar um time titular apenas, como só esse time fosse capaz de jogar bem. Isso, na minha humilde opinião, não deveria mais ser validado. Por quê? A gente já viu com os treinadores europeus, e o nível do futebol moderno, que os jogadores todos fazem parte de um plantel, eles treinam, então todos devem saber, da sua maneira, a tática do time. E o time vai jogar, claro, de forma diferente com quem estiver em campo, beleza? Então, esse equilíbrio entre juventude, experiência, se mostra na hora do jogo. Então, quando você tem um centroavante experiente como o Fred e você tem um garoto bom de bola como o Kaique no time, você tem aí muitas chances de conseguir uma situação ótima para a vitória, que é o time se entrosar. Então, para isso, o posicionamento do nosso centroavante tem que ser realmente dentro da área, facilitando as jogadas, fazendo o pivô e fazendo o que ele faz de melhor, articular as possibilidades para ele ou para os outros jogadores. A garotada, em geral, tem mais energia, precisa correr mais. Então, desta forma, temos que preparar o time para que ele funcione dentro desses aspectos, tá? Então, o posicionamento de alguns jogadores, infelizmente, ao longo da temporada, não é o melhor. Então, a gente vê problemas no Fluminense, principalmente na lateral esquerda, em alguns casos com os jogadores escolhidos para ser o primeiro volante, o armador, que é o Nenê, que também, muitas vezes, pelo aspecto físico, não está cabendo mais nessa função, mas ele tem um fator genialidade. Então, é importante você ter ele ali no meio, articulando a jogada, assim como deveria ser melhor aproveitado o camisa 10, Paulo Henrique Ganso. Tá? Então, é um pouco da minha opinião profissional, tem um pouquinho do meu lado torcedor, mas a gente está falando buscando o melhor. Quem decide é o treinador Roger Machado, tá? Alguns aspectos aconteceram no jogo que foram, assim, chamaram muito atenção. Então, por exemplo, quando o Kaique fez o primeiro gol, muito bonito, em jogada individual,
O centroavante Fred reclamou por demais daquilo, pedindo para que ele tocasse a bola e tal. E aí, em linguagem de boleiro, eu vou dizer o seguinte: o jogador que pega e assume essa responsabilidade e faz o gol, mérito total para ele. Você não tem o que falar nessa situação. Se ele perde o gol, aí sim, aí realmente o experiente ou os mais experientes tinham mesmo que chamar a atenção do garoto. Então, ele acertou. Então, não há por que colocar essa pressão toda, não há por que essa reclamação toda, por mais que sejam os gols da carreira do Fred, o que ele poderia fazer naquela partida, isso depende da boa harmonia do conjunto. Então, o time precisa do uso dessa experiência e dessa juventude com um pouco mais de sabedoria. Então, fundamental que isso aconteça. Como eu estava dizendo, né, os problemas na lateral esquerda e ali na movimentação do meio, principalmente na saída de bola, elas precisam ser corrigidas com um posicionamento inteligente e antecipado. Não adianta ficar achando que vai resolver na correria, tá? Então, o time precisa dessa visão, desse equilíbrio e desse approach. Por quê? Vai começar a Libertadores, o nível de exigência é muito maior e quando você toma 1, 2 gols, fica muito difícil de resolver essa situação. O Fluminense tem um aspecto histórico que eu até desenvolvi um treinamento sobre isso, que ele é bem a cara do Fluminense. Assim, o que seria esse treinamento para vocês que estão curiosos? Você começar o coletivo com um pênalti para o adversário. Aí você, sim, exatamente. Se defender o pênalti, ótimo, maravilha, o time já fica ligado. Se tomar 1-0, beleza, vai ter que treinar num ritmo mais forte, porque é assim que acontece com o Fluminense. Quando ele toma um gol, parece que aí começa o jogo. É só nessa hora que o Fluminense joga. Essa é uma visão que eu já tenho há bastante tempo e estou agora dividindo com vocês aqui no canal. Espero que vocês gostem, espero que participem, tá? Vibrem bastante, troquem ideia e que a gente possa construir aí uma identidade maior com o que eu estou falando e o que vocês estão vendo e nós vamos trocando, beleza? Então, um prazer estar aqui com vocês. Hoje os pífios da bola terminam por aqui. Aguardo o seu like ou o seu dislike, tá? Muito obrigado pela paciência, pela parceria e estamos juntos.